O dia em que o mundo de uma menina mudou. Vinda de um país criado à meia-noite. Quando quase morreu, era meio-dia. Há 1 ano saiu de casa para ir à escola e nunca mais voltou. Levou um tiro de um dos homens do Talibã e mergulhou no inconsciente do Paquistão. Algumas pessoas dizem que não porá mais os pés em seu país, mas acredita firmemente que retornará. Ser arrancada de uma nação que se ama é algo que não se deseja a ninguém. Seu país fica séculos atrás deste que está agora. Ali existem todas as comodidades que alguém pode imaginar, quando se põe à frente da janela e observa a paisagem. Vê edifícios altos, longas avenidas cheias de carros movendo-se em filas organizadas, gramados bem cuidados e calçadas limpas por onde caminhar. Fecha os olhos e por um momento volta ao seu vale, às montanhas de topo coberto de neve, aos campos verdes ondulantes e aos refrescantes rios azuis. Seu pensamento a leva até a escola e lá se reúne com suas colegas e professoras. Então se recorda de que está em Birmingham, na Inglaterra. Tudo mudou em uma terça-feira, 9 de outubro de 2012. Não era a melhor das datas, uma vez que estavam bem no meio das provas escolares, mas, como gosta de livros, as provas não lhe incomodam tanto quanto algumas de suas colegas. Naquela manhã chegaram à pequena ruela lamacenta, próxima à Avenida Raj Baba, em sua habitual procissão dos rickshaws pintados de cores vivas, cada qual carregando 5 ou 6 meninas. Desde a época do Talibã, a escola não tem mais placa, e o portão ornamental de bronze em um muro branco, do lado oposto ao pátio do artesão, não dá sinais de que existe além dele. Para elas, meninas, aquele portão é como uma entrada mágica para um mundo especial. Assim que o atravessam, imediatamente tiram seus hijabs, à mesma maneira como o vento afasta uma nuvem em um dia de sol, e sobem correndo os degraus. No topo da escada fica um pátio aberto com portas dando para as salas de aula, onde largam suas mochilas. A escola foi fundada por seu pai antes dela nascer, e na parede acima vê-se o nome Escola Kuchal, pintado orgulhosamente em letras vermelhas e brancas. Vão à escola 6 manhãs por semana, e como menina de 15 anos da turma 9, suas aulas são compostas de declamações de equações químicas, dos estudos de gramática urdu, da redação de histórias em inglês com morais como a pressa inimiga da perfeição e de desenhos de diagramas de circulação sanguínea. A maior parte de suas colegas quer ser médica. É difícil imaginar que alguém possa ver isso como ameaça, porém, do lado de fora da escola, não há apenas o barulho e a loucura de Mingora, a principal cidade do Swat, mas também homens que, como os do Talibã, pensam que as meninas não devem receber educação formal. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outra, embora um pouco mais tarde do que o normal. Era época de provas, e então as aulas tinham início às 9 horas ao invés de às 8, o que era bom, pois não gostava de acordar cedo e conseguia dormir mesmo com o cacarejar dos galos. Dormia no cômodo comprido que ficava na parte da frente da sua casa. Os únicos móveis eram uma cama e um criado mudo, que comprou com parte do dinheiro que recebeu como prêmio por fazer campanha pela paz em seu vale e pelo direito das meninas frequentarem a escola. Em algumas prateleiras ficavam os troféus de plástico dourado que ganhou por ser a primeira da turma. A escola não ficava muito longe da sua casa, e ela costumava fazer o percurso a pé, mas desde o início de 2012 passou a ir com as outras meninas usando o rickshaw. De casa até a escola são apenas 5 minutos de caminhada, seguindo pela margem do córrego, passando pelo grande letreiro do Instituto de Transplante Capilar do Dr. Humayun, onde brincavam sobre um de seus professores carecas de certo se tratara, pois de repente começou a ter cabelo. Passou a tomar o ônibus porque sua mãe começou a sentir medo de que ela andasse sozinha. Tinham recebido ameaças o ano inteiro. Algumas estavam nos jornais, outras vinham de forma de bilhetes ou de mensagens transmitidos pelos moradores. Sua mãe andava preocupada com ela, mas a milícia talibã nunca atacara uma menina e ela estava mais preocupada com a hipótese de que eles talvez visassem seu pai, que sempre os criticavam publicamente. Não se podia entrar de carro em sua rua, por isso descia do ônibus uma quadra abaixo, perto do rio, atravessava um portão de ferro e subia um lance de escadas. Imaginou que, se alguém quisesse atacar, seria ali, nos degraus. Como seu pai, sempre foi de sonhar acordada, e às vezes, durante as aulas, sua mente flanava,
e pensava que no caminho de volta para casa um terrorista podia aparecer e atirar nela, naquela escada. Então se perguntava o que faria. Talvez tirasse seu sapato e batesse nele, mas logo depois se dava conta de que, se agisse assim, não haveria diferença entre ela e o terrorista. Seria melhor dizer: certo, atire em mim, mas primeiro me escute. O que você está fazendo é errado. Pessoalmente, nada tenho contra você, só quero ir à escola. Ela não estava assustada, mas passou a verificar à noite se o portão de casa estava mesmo trancado. Conversava muito com sua melhor amiga, Muniba. Moravam na mesma rua quando pequenas. São amigas desde a época do ensino fundamental e dividiam tudo: músicas do Justin Bieber, filmes da série Crepúsculo, os melhores cremes clareadores. Seu sonho era virar designer de moda, apesar de saber que sua família jamais concordaria, então dizia a todo mundo que queria ser médica. É difícil, para as meninas dessa sociedade, ser qualquer coisa que não professora ou médica, isso se quiserem trabalhar. Ela era diferente, nunca escondeu sua vontade, quando deixou de querer ser médica para ser inventora ou política. Moniba sempre sabia quando algo não ia bem com ela. Não se preocupe, dizia. Os talibãs nunca pegaram uma menina. Quando seu ônibus chegou, desceram a escadaria correndo. As outras meninas cobriram a cabeça antes de sair para a rua e subir pela parte traseira do veículo. O ônibus, na verdade, é uma Dina, uma Toyota Town Ace branca, com 3 bancos paralelos, um ao longo de cada lateral e um no meio. Estava lotado, com 20 meninas e 3 professoras. Carregavam suas pastas de provas contra o peito, e as mochilas estavam no chão. O fundo do veículo onde estavam sentadas não tinha janelas, apenas uma proteção de plástico grosso, cujas laterais batiam na lataria. Era amarelada demais, empoeirada demais, não dava para ver nada através dela. Só o que podiam observar era um pedacinho do céu limpo e azul, além de olhar de relance para o sol. Naquela hora do dia, um círculo amarelo flutuando na poeira que cobria tudo. Recorda que o ônibus virou à direita na rua principal, na altura do posto de controles do exército, e dobrou a esquina depois no campo de cricket abandonado. Não se lembra de mais nada. Não conseguia ver adiante, mas um jovem barbudo, vestido em cores claras, invadiu a pista e acenando fez o ônibus parar. "Este é o ônibus da escola Kuchal?" perguntou ao motorista. E ele achou aquela pergunta idiota, já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. "Sim", respondeu. "Quero informações sobre algumas das crianças", o homem disse. "Então você deve ir à secretaria da escola." Enquanto ele falava, outro rapaz, de branco, aproximou-se pela traseira do veículo. "Olhe, é um daqueles jornalistas que vem pedir entrevistas a você", disse Moniba. Desde que começara a falar em público com seu pai, para fazer campanha pela educação de meninas e contra aqueles que, como o Talibã, querem escondê-las, muitas vezes apareciam jornalistas, até mesmo estrangeiros, mas nunca daquele jeito, no meio da rua. O homem usava um gorro de lã tradicional e tinha um lenço sobre o nariz e a boca, como se estivesse gripado. Parecia um estudante universitário, então avançou pela porta traseira do ônibus e se debruçou em sua direção. "Quem é Malala?" perguntou. Ninguém disse nada, mas várias meninas olharam para ela. Ela era a única que não estava com o rosto coberto. Foi então que ele ergueu uma arma. Algumas meninas gritaram. Muniba contou que ela apertou sua mão. As amigas disseram que o homem deu 3 tiros, um depois do outro. O primeiro entrou perto do seu olho esquerdo e saiu abaixo do seu ombro esquerdo. Caiu sobre Muniba, com sangue espirrando pelo ouvido. Os outros tiros acertaram as meninas que estavam perto. Suas amigas mais tarde lhe contaram que a mão do rapaz tremia ao atirar. Quando chegaram ao hospital, seu cabelo longo e o colo de Muniba estavam cobertos de sangue. "Quem é Malala?" Malala é a garota que levou um tiro de um dos homens do Talibã e sobreviveu. E esta é a sua história. Malala conta que no dia em que nasceu, a maioria das pessoas sentiram pena da sua mãe, pois onde viviam era difícil ser mulher. Seu pai não se importou e assim que olhou em seus olhos, disse que sabia que tinha algo de diferente naquela criança. O seu nome foi escolhido como forma de homenagear uma grande heroína do Afeganistão, Malala de Maiwand, uma menina de 17 anos que, quando percebeu que seu país perdia a guerra contra os britânicos,
entrou no campo de batalha com seu véu branco e cantou: Jovem amor, se você não perecer na batalha de Maiwand, então, por Deus, alguém o está poupando, como sinal de vergonha. O Vale de Swat, onde a pequena Malala morava, era o mais lindo do mundo, com muitas montanhas, cachoeiras de águas cristalinas e árvores frutíferas. Na entrada tinha uma placa, onde definia o lugar como paraíso. Durante as férias, os ricos iam para lá, para aproveitar as belas vistas, o ar puro e os festivais de dança e de música. Em 1917, os cães escolheram Miangu como rei, que conseguiu estabelecer paz no vale. Criou um exército, o primeiro sistema de telefonia e a primeira escola primária. Em 1949, ele saiu do trono e o seu filho começou a reinar. Contam que Miangu trouxe a paz e seu filho a prosperidade. Ele estudou numa escola britânica, então era apaixonado pela educação, o que o incentivou a criar várias escolas, hospitais e estradas. Quando o pai de Malala tinha 8 anos, o poder foi tomado por um general chamado Muhammad Zia. A fim de ganhar o apoio, ele decidiu transformar o Paquistão em um país muçulmano. Dizia ao povo que era o dever deles obedecer ao governo. Foi no governo dele que a situação das mulheres paquistanesas se tornou ainda mais limitada, pois ele concedeu leis onde os depoimentos de uma mulher valia metade do dos homens, e elas não podiam ter acesso ao banco se não estivessem acompanhadas de uma figura masculina. A mãe de Malala começou a ir à escola quando tinha 6 anos, mas para ela não tinha muito sentido, pois era a única menina da aldeia que estudava, saía todos os dias e via suas primas brincando em casa. Então, depois de algum tempo, ela vendeu seus livros e nunca mais voltou a estudar. Ela veio a se arrepender disso quando conheceu seu marido, porque ele era muito estudado, já tinha lido muitos livros, escrevia poemas e tinha o sonho de abrir uma escola. E ela, como uma mulher apaixonada, queria ajudá-la a realizar esse sonho. Ele acreditava que a falta de educação era o problema do Paquistão, pois criavam pessoas ignorantes e assim os líderes tinham mais facilidade em enganá-los. Também queria que todos tivessem acesso à educação, rico ou pobre, menino ou menina, e sonhava com uma escola que tivesse computadores, bibliotecas e banheiros, pois quando era menino, ele e seus colegas tinham que fazer suas necessidades no campo por não haver banheiro. Era ano de eleição e Benazir, filha de Zia, que veio a ganhar. Ela foi a primeira mulher a se tornar primeira-ministra no Paquistão, trazendo muitas mudanças para o seu povo, como, por exemplo, liberar as organizações estudantis que seu pai havia banido. Naquela época, todos se sentiam frustrados em relação à educação, visto que era muito limitada. Professores e alunos não podiam esboçar nenhuma opinião ou até mesmo criatividade, pois o governo queria obediência. Com essa situação, seu pai e seu amigo Naim decidiram colocar o antigo sonho de abrir uma escola em prática e começaram a procurar imóveis para alugar, até que encontraram um na margem do rio e decidiram investir nele. Quando Malala tinha apenas 4 anos, alguns amigos da família chegaram na sua casa, contando que os 2 aviões tinham se afundado em 2 prédios em Nova York, e eles não tinham ideia da importância que aquele 11 de setembro de 2001 teriam em suas vidas. No Swat, não tinha coleta de lixo, então eles começaram a juntar tudo em um local só, e não levou muito tempo para que ali se tornasse um lixão. Um certo dia, a mãe de Malala pediu que ela jogasse algumas coisas lá, e enquanto espantava as moscas que a cercava, ela viu algo se mexendo no meio do lixo. Era uma menina, com alguns machucados. Um pouco mais distante, tinha alguns meninos também, com ímãs para atrair ferro. Quando chegou em casa, contou para o seu pai o que tinha visto, e implorou para que ele voltasse com ela lá, e assim foi feito. Eles até tentaram conversar com as crianças, mas elas fugiam. Malala queria levar todos eles para sua casa, mas lá já havia algumas pessoas que sua mãe ajudara para que não tivessem que pegar lixo.
Na escola, o Baba já tinha liberado 100 vagas gratuitas para essas crianças, fazendo com que alguns pais de meninos mais ricos os tirassem da escola. Com a casa cheia, era difícil conseguir se concentrar nas lições de escola, e algumas vezes ela gritava que precisava de espaço, e em instantes já se sentia culpada, pois sabia a sorte que tinha de ter um lar. Sempre se lembrava do rosto da menina que encontrou no lixão, e continuava insistindo para que seu pai desse uma vaga gratuita para eles. Ele explicou que aquelas crianças eram a única forma da família sobreviver. Era através da venda dos objetos que eles achavam que conseguiam se alimentar, e dar uma vaga para eles, mesmo que de graça, faria com que eles passassem fome. Até que ele achou outra forma de ajudá-los. Falou com um amigo muito rico para que ele fizesse panfletos que diziam: essas crianças não têm direito à educação, e distribuíssem pela cidade. Ele passou a ficar muito conhecido pelo povo, até mesmo pelos militares. Era convidado para diversos festivais de poesia e acabava ficando pouco tempo em casa. Mas quando estava lá, juntava alguns de seus amigos na varanda e passavam horas falando sobre o 11 de setembro. Naquela época, o Afeganistão foi o centro de tudo, pois Osama Bin Laden vivia lá. Então, os Estados Unidos enviou milhares de tropas para pegá-lo. Já no Paquistão, ainda acontecia a ditadura, mas os Estados Unidos precisavam de toda a ajuda possível. Mas tinha um problema. A agência de inteligência do Paquistão tinha praticamente criado o Talibã. Por mais que não concordavam totalmente com as ações deles, muitos oficiais tinham ligações diretas com esses líderes. Alguns passaram a ver Osama como um herói, pois diziam que era por vingança, mesmo sabendo que as pessoas que estavam nas torres eram inocentes. Aquele povo não tinha muita escolha. De um lado eram os americanos pressionando, e do outro tinha a agência de inteligência, fornecendo armas e refúgio para os talibãs. O governador daquela região declarou que todos aqueles que quisessem se juntar ao Talibã para lutar contra a OTAN estavam liberados. Foram cerca de 12 mil jovens, quase todos não voltaram. Já Bin Laden e seus homens fugiram para as montanhas, onde teriam criado túneis para conseguir escapar. Malala sempre gostou muito de política, passava horas ouvindo seu pai e os amigos discutindo sobre, mas ela se importava mais com os problemas de sua rua, como as crianças do lixão. Ela sabia que seu pai não poderia ajudá-los, e com os bombardeios do Afeganistão, o governo também não era uma opção. Então, ela escreveu uma carta a Deus, onde dizia: Querido Deus, sei que o Senhor vê tudo, mas há tantas coisas que às vezes alguns detalhes podem passar despercebidos. Sobretudo, agora com o bombardeio do Afeganistão. Mas acho que o senhor não ficaria feliz se visse a maneira como algumas crianças da minha rua estão vivendo, no lixão. Deus, me dê força e coragem e me aperfeiçoe, pois quero transformar este mundo num mundo perfeito. Bem na frente da escola, morava um moço com sua família. Ele dizia que era um mufti, ou seja, uma autoridade em leis islâmicas. Ele observava tudo o que acontecia ali, quem entrava, quem saía, até o que vestiam, e Baba já tinha percebido isso. Até que em um momento, esse homem foi falar com a dona do prédio, alegando que a escola estava trazendo vergonha para o bairro, que era um absurdo meninas estarem frequentando a escola, e como se não bastasse, fez uma oferta para a dona, dizendo que se ela vendesse o prédio para ele, receberia o pagamento na hora. O filho dela foi falar com o pai de Malala em segredo e contou que estavam tramando contra ele e pediu que tomasse cuidado, mas que não entregariam o prédio. O Baba ficou furioso no mesmo instante. Na noite seguinte, o mufti apareceu na frente da casa da família de Malala. Seu pai mandou que todos fossem para outra sala, mas ainda assim conseguiram ouvir o homem gritando que a escola para as meninas não deveria existir e que elas tinham que ser mantidas em casa. O general Musharraf assumiu o poder do Paquistão e as mudanças foram radicais. Ele passou a permitir comemorações no Dia dos Namorados e Ano Novo. Criava cães, que para aquela região eram considerados ruins. Permitiu que mulheres apresentassem noticiários e novos canais de televisão.
Uma mulher passou a liderar um banco estatal. Podiam até ser piloto de avião ou membro da polícia. Mas, nas terras de Malala, as coisas eram diferentes. Era a parte mais conservadora. Então, as eleições resultaram no governo de MMA, que era um grupo de 5 partidos religiosos. Algumas pessoas até o apoiavam por causa da invasão dos americanos, mas eles não traziam muitos benefícios para aquele povo. Pelo contrário, apoiadores passaram a atacar cinemas, rasgarem ou pintarem cartazes que continham mulheres. Obrigavam elas a cobrir o rosto e atacavam os homens que não se vestiam com as roupas tradicionais. O Vale de Swat ficava numa falha geológica, então aconteciam terremotos com frequência, mas aquele parecia ser diferente. Malala estava na escola aquele dia e quando começou os tremores, todos correram para o pátio. Os alunos ficaram em volta dos professores. Uns choravam, outros rezavam e a professora pedia para que eles se acalmassem. Até que os tremores pararam e todos foram enviados para casa, mas aquilo se repetiu durante toda a tarde, o que causou muito medo. Em 8 de outubro de 2005, aconteceu um dos tremores mais graves da história. Eles não tinham muita noção da gravidade, até que ele começasse a passar nos noticiários. Cidades inteiras viraram poeira. Mullah FM. Malala tinha apenas 10 anos quando o Talibã apareceu. Estavam armados e com uma roupa esquisita. Fazlullah, que tinha na época 28 anos e genro do presidiário Mohammed, foi quem assumiu a liderança do movimento. Ele criou pouco tempo antes do terremoto uma aldeia na qual foi inserida uma rádio clandestina chamada Mullah FM. A plataforma foi criada para ajudar os moradores que tinham dificuldade na leitura ou que não tinham uma televisão em casa a terem bons hábitos e deixar de lado o que considerava ruins. Ele aumentava para as pessoas que ouvir as músicas, dançar e assistir filmes eram pecaminosos, dizendo que, em razão disso, ocorreu o terremoto. As pessoas passaram a gostar de seu carisma, de sua interpretação e gostaram de como ele defendia o seu ponto de vista em relação aos problemas jurídicos do Paquistão. Passaram-se 6 meses e quase não se viam pessoas com aparelhos de TV, CDs e DVDs ligados. Malala e seus irmãos ficaram preocupados porque eles amavam ficar juntos em frente à TV, mas o seu pai certificou que não iria desfazer dela. E por segurança resolveram então usar um aparelho com volume mais baixo. O Talibã invade as casas e destrói qualquer aparelho que estivesse ligado. Fazlullah gosta muito de falar sobre as mulheres no programa, falando o jeito que deve se vestir, que não deveriam sair na rua e se saísse seria coberta por um véu. As professoras das escolas de Malala aconselhavam não ouvir Fazlullah, mas a maioria das mães dos alunos gostavam das histórias, até mesmo a mãe de Malala. Era uma confusão na cabeça de Malala, a mãe de Malala, e muitas mulheres acreditavam fortemente no que dizia a respeito delas. Muitas delas davam joia, dinheiro, crendo que dessa forma Deus estaria satisfeito. Fazlullah usou todo esse dinheiro para comprar materiais, pois começou a construir um quartel-general. As pessoas começaram a ajudar na construção, e o pai de Malala não gostou da ideia. Ainda disse que caso ele se juntasse dessa forma para criar escolas, estradas, o Paquistão teria mudado muita coisa. De lá na prisão, Mohammed determinou que as mulheres e as madrasas não poderiam estudar, não tinham capacidade para isso. Assim, Mullah FM começou a comentar contra o ensino e parabenizou as mulheres que desistiram de estudar. Depois disso, começaram a vir muitas regras sobre o local. Salão de beleza e barbearia foram proibidos, as mulheres não poderiam ir ao mercado, embelezamento, fazer compras, tudo acabou. Se alguma mulher entrasse no mercado, era aterrorizada, com gritos e até que ela fosse embora. Fazlullah começava a pregar contra a educação e logo as mulheres se revoltaram contra ele. As punições colocadas por Fazlullah eram chicoteamentos em público, que era algo extremamente estranho para os moradores. Os seus homens proibiram os agentes de darem a vacina contra a poliomielite e então colocaram as patrulhas nas ruas procurando infratores. Algumas pessoas ficaram satisfeitas com a proibição de Fazlullah sobre as mulheres não poderem ir ao mercado. Um homem chegou a comentar que é até melhor, porque as mulheres não gastam dinheiro à toa. Após isso, muitos começaram a dizer que os talibãs são bons muçulmanos. Depois de um ano de Mullah FM, Fazlullah se tornou mais agressivo. Malala e seu primo estavam viajando para a aldeia de sua família
quando tiveram que parar no posto de controle talibã. Estavam com roupas pretas e armas. Logo pegaram as fitas cassetes no carro e esconderam nos bolsos. Eles olharam para dentro do carro e criticaram as vestimentas dela e também de sua mãe. Assim que elas voltaram e foram para a escola, encontraram uma carta dizendo que se continuassem a educar as garotas que não usassem uniformes islâmicos, teriam sérios problemas. Um dos maiores divertimentos deles era as excursões da escola, com tantos lugares bonitos para visitar, cada um contando uma história diferente. Mas quando Fazula chegou, tudo isso mudou. As garotas não podiam mais sair de casa e nem tinham mais excursões nas escolas. Faz-Lula tornou-se inimigo da cultura e da história da cidade. Os mesmos homens foram até a montanha de Esmeralda e logo começaram a vender belas pedras para poder comprar armas horríveis. Eles tiravam o dinheiro das pessoas e até mesmo cortavam as árvores para poder roubar. Havia boatos de que se ouvissem crianças rindo, o Talibã aparecia e destruía os tabuleiros ou quaisquer jogos que estivessem jogando. Para Malala, era como se fôssemos bonecos controlados por Fazula, dizendo o que devemos fazer ou não. A classe inteligente. Malala já estava no ensino médio e era a escola que ele fazia seguir em frente sempre que os dias a assombravam. O medo de sair nas ruas e passar por alguém do Talibã era muito grande. Até medo de usar os uniformes eles tinham. Malala era a primeira da sala, Malka a segunda e Moniba a terceira. Muitos pais reclamavam por ela ser a filha do dono da escola, mas independente disso, a rivalidade delas não impede de serem muito amigas e nenhuma ter inveja da outra. Malala gostava muito de fazer mímicas, peças de teatro e sempre fazia as pessoas rirem. Malala tinha um pensamento que mesmo nesses momentos difíceis, rir era bom para descontrair. A escola de Malala era como um refúgio e apesar de muitas de suas amigas abandonarem a escola, Malala queria criar uma máquina para deter o Talibã, que poderia encontrar o grupo e destruir todas as máquinas dele. Mas as escolas estavam sob ameaças também. Quando tinha os toques de recolher e não havia nenhuma outra criança nas ruas, os homens começavam a explodir as escolas uma por uma. Sua família tinha muito medo, porém o seu pai era forte e sempre encorajava fora para serem fortes. Os anciões do SWAT criaram um grupo para derrotar Fazlullah e seu pai, por ser fluente em duas outras línguas, foi convidado para ser o porta-voz. Quando eles se reuniam, Malala sempre estava junto, ouvindo a ideia dos anciões. Na escola, eles fizeram entrevistas para demonstrar a paz e declarar que não eram terroristas, mas sim pessoas do bem. Ruins eram os talibãs. Quanto mais entrevistas, mais fortes eles se sentiam. Mesmo nova, a mídia gostava muito de ouvi-las por ela ser muito esperta. Muitos jornalistas se sentiam infelizes, pois eram obrigados a manter uma imagem boa do Talibã. Por trás disso, os talibãs destruíram muitas escolas. Malala e seu pai foram para um jornal muito famoso. Um dos convidados era o Muslim Khan, o porta-voz do Talibã. Ele estava presente através de uma gravação. Malala fez muitas perguntas, porém era impossível um vídeo responder perguntas ao vivo. Muito parabenizada pelas pessoas próximas dela, Malala, mesmo criança, parecia um político com o seu modo de falar. Na noite de 7 de outubro de 2008, ouviu-se um barulho de explosões. No dia, a notícia de que mais duas escolas consideradas do ótimo ensino e educação haviam sido bombardeadas. Seu pai fica triste ouvindo essas histórias. O mais deprimente era muitas pessoas se aproveitarem disso e roubarem computadores e livros das escolas destruídas. O fim de 2008 chegou e mais de 400 escolas foram destruídas, mas o novo presidente não se importava com o SWAT. No SWAT havia mais segurança, então os parentes mais próximos da família de Malala foram se abrigar em sua casa. Os cômodos estavam lotados e bem apertados com os primos e tios dela. Não tinha mais como brincar na rua, por isso ficavam o tempo todo jogando bolas de gude. Ainda em 2008, em Radaman, os talibãs bombardearam a central elétrica e por isso ficaram sem energia em casa. Poucos dias depois, explodiram o gasotube e ficaram sem gás. Logo, o preço dos botijões começou a dobrar o valor. Então, a mãe de Malala voltou a cozinhar na fogueira, como faziam antes. Havia pessoas que nem água limpa eles tinham, e eles começaram a morrer de cólera. Já nem havia mais lugar nos hospitais.
O pai de Malala resolveu comprar um aparelho que bombeava água da nascente e muitas pessoas faziam fila para poderem pegar água na escola em que a bomba foi instalada. Os lugares que pareciam um sonho para os turistas hoje se tornou um inferno onde ninguém gostaria de visitar. Foi declarado que no dia 15 de janeiro as meninas não poderiam ir mais à escola. Embora Malala amasse estudar, ela só se deu conta de quanto o direito de educação era importante quando o Talibã queria tirar isso dos estudantes. O inverno então chega, mas a alegria deles de brincar na neve já não tinha mais. Os talibãs foram para as montanhas e não se sabe quando voltariam de novo para mais um ataque. Mas de uma coisa Malala tinha muita certeza: o Talibã nunca mais vai tirar o conhecimento e os pensamentos dela. O pai de Malala recebeu um telefonema de um amigo, Haikakar, à procura de alguém disposto a escrever sobre a vida do regime talibã para o portal BBC. Malala se ofereceu dizendo que as pessoas merecem saber tudo o que está acontecendo e que a educação é direito de todos e a mulher deve sim ir à escola. Haikakar decidiu ligar à noite pelo celular de sua esposa. Ele perguntava sobre a sua vida, sobre os sonhos dela e até mesmo piadas. Conversaram por 45 minutos porque ela desejava que a mensagem ficasse tão autêntica quanto possível. Toda semana aparecia uma fala dela no portal BBC. Ele conta um pouco da história de Anne Frank, como foi triste a vida dela durante a guerra e que perdeu sua família, que tinha um diário e escrevia tudo nesse diário e depois, quando ela tinha 15 anos, faleceu. Era perigoso colocar o nome de Malala, então Haikakar deu o nome dela na manchete de Gul Makai. A primeira entrada foi publicada em 3 de janeiro de 2009. Estou com medo, era o nome da manchete. Falava sobre os sonhos que ela teve com os talibãs, que tinha medo de ir à escola por conta do decreto e quando se sentia seguida na rua. Era emocionante as frases de Malala em cada manchete. No começo ela ficava tímida, mas depois acabou gostando. Malala gostava muito também de falar sobre a escola, pois era um lugar em que ela adorava. As pessoas da escola começaram a elogiar ela pelas palavras do diário. Malala não podia dizer para as pessoas que foi ela quem escreveu o diário, porque o correspondente no BBC dizia que era perigoso, mesmo ela sendo criança. Muitas pessoas já estavam com medo. Alguns professores pararam de estudar. Em uma sala de 27 meninas haviam apenas 10, incluindo Malala, e as outras foram estudar em Peshawar. Mas Malala continuou firme onde ela sempre viveu. O prazo determinado para as escolas se fecharem e as meninas pararem de ir à escola estava acabando, e não se sabiam onde iriam estudar 50 mil meninas em pleno século XXI. Dia 14, quarta-feira, foi o dia em que a escola fechou. O sinal tocou pela última vez, e a senhora Maria anuncia o início das férias de inverno, que não tinha uma previsão de quando iríamos voltar. Mesmo assim, os professores já passaram até as lições de casa. Malala e suas amigas queriam se divertir como se fosse a última vez. Elas foram para o espaço e brincaram até se cansar. Elas ficaram na escola até tarde. Malala chegou em casa chorando, pois ela não queria parar de ir à escola. Ela dizia que em qualquer lugar ela podia estudar, mas que ninguém deveria tirar isso das meninas. Então seu pai jurou que a escola iria voltar. Malala começou a pensar que talvez deveria mesmo ir para Peshawar ou para o exterior, ou até mesmo criar uma escola secreta na casa dela. Ela era determinada. Mesmo que os talibãs tirassem da escola dela, elas não iriam tirar o direito delas de aprender. O Talibã é contra a educação, porque ele pensa que uma criança vai ler um livro e vai querer se ocidentalizar. Mas como Malala mesmo disse, a educação é educação. Deve-se aprender tudo a respeito disso e depois decidir qual caminho seguir. A mãe de Malala não mostrava ela nas mídias, pois sempre prezava pela segurança da filha, mas nunca proibiu de nada. Era mais fácil o Talibã matar o seu pai do que Malala, diziam. Após as escolas fecharem, as outras 5 escolas foram destruídas sem motivo algum. Malala recebeu um telefonema dos Estados Unidos e uma universidade que viu o documento de New York Times e ela foi descoberta. Seu pai ficou muito orgulhoso. A escola do irmão de Malala se abre e o seu irmão, Kushal, não quer voltar, quer ficar em casa com a sua irmã. E ela se irrita com ele porque ele tem a chance de ir à escola e ele não quer.
Raikkonen, tratando com Fazlullah e seus comandantes sobre repensar a respeito das escolas para as meninas, Rai diz a ele que eles já mataram muitas pessoas e destruíram escolas, e as pessoas que ainda apoiavam ele estavam irritadas. Fazlullah concordou em retirar a proibição, mas somente para as meninas de 10 anos, e Malala não aceitou isso. E ela e umas amigas combinaram de ir à escola com roupas normais e os livros escondidos para irritar os talibãs. As pessoas têm medo de fantasmas e aranhas, mas as pessoas nessa época tinham medo de pessoas. No dia 16 de fevereiro de 2009, eles acordaram com sons de tiros e eles acharam que havia acontecido algo terrível. Mais tarde, vieram as notícias. Esses tiros eram uma comemoração pelo Fazlullah que assinou um acordo de paz entre os talibãs e o governo da província, e para provar, soltou o engenheiro chinês que eles haviam sequestrado. Malala e seu pai gostaram da ideia, mas eles começaram a questionar sobre como iria funcionar. As escolas para as meninas iriam reabrir, mas Malala e seu pai já estavam preocupados. Era difícil acreditar que que eles fizeram. Malala foi preparar o seu uniforme e logo recebeu uma mensagem da diretora da escola dizendo que a primeira semana de aula eles teriam provas, e então ela foi estudar. Malala se sentia a pessoa mais feliz do mundo, porque finalmente ela iria para a escola, mesmo que as meninas ainda tivessem que usar vestes e cobrirem todo o corpo delas. Mas nem todo mundo gostou do acordo. Os aliados americanos ficaram furiosos com a ideia, porque mesmo que fizeram um acordo de paz, ainda não tinha que ser do jeito deles. Para a tristeza de todos, aquele acordo era somente uma miragem. Tudo começou a piorar. Agora eles eram terroristas legítimos do Estado. A mãe de Malala e sua prima estavam indo ao mercado e um talibã parou ela por causa do lenço que elas estavam usando sem usar burca. Eles a ameaçou caso elas aparecessem lá de novo. Os talibãs achavam que podiam fazer o que bem entendessem. Eles chegavam nos lugares e as pessoas sempre resistiam aos talibãs. Sempre que as milícias chegavam com seus lança-granadas, os policiais saíam em seu posto achando que eles estavam mais armados do que os mesmos. Também montaram tribunais para chamar as pessoas para o grupo. Além deles queimarem as televisões e os DVDs, eles criaram um templo do Santo Sufi. As pessoas procuravam para pedir conselhos e até curas, mas depois o templo se encontrava bloqueado e trancado. As pessoas dos distritos meridionais do Paquistão ficaram muito preocupadas como o Talibã crescia ainda mais. Então o presidente Obama anunciou o envio de 21 tropas para o Afeganistão para lutar contra o Talibã. No começo de maio, eles começaram a operação no caminho verdadeiro, para expulsar o Talibã. Desta vez iriam limpar a cidade. Então anunciaram os megafones que todos os moradores deveriam sair. O pai de Malala dizia que eles precisavam ficar, mas todos estavam assustados e em estado de ansiedade. Eles foram embora e disseram: deixar o vale foi a coisa mais difícil que já fizeram. Deixar nossa casa foi como ter o meu coração arrancado do peito. No dia 5 de maio de 2009, eles se tornaram pedis, pessoas deslocadas internamente. Mas parecia o nome de uma doença. Havia muitos deles indo embora: avô, primo, sua esposa Mel e o bebê deles. Os irmãos queriam levar as galinhas de estimação. Todos estavam prontos. A mãe, o pai, a avó e os outros parentes entraram na parte de trás do carro do Dr. Fizal, que também ia com sua esposa e seus filhos. Todo mundo estava amontoado dentro do carro. A todo momento brincavam, dizendo: talvez o exército não enxergue bem e não consiga vê-los. Logo eles passaram pelo desfiladeiro Malakand e logo depois o SWAT ficou para trás. Era tarde da noite quando eles chegaram a Mardan, uma cidade quente e movimentada. Em Mardan já havia enormes campos de refugiados, cheios de barracas brancas. Lá viviam pessoas obrigadas a fugir do Afeganistão. Na cultura local, não se esperava que as mulheres se misturem com homens que não eram seus parentes. Como eles não tinham parentes em Mardan, foram para Shangla, uma aldeia de família. Passaram aquela primeira noite na casa da família do Dr. Afizal. Três meninas, três balas. O Vale das Dores. Após quase 3 meses fora, quando Malala e sua família retornaram ao vale, tudo parecia estar sob controle militar. Os carros eram revistados para os soldados garantirem que a população não carregava nenhum tipo de explosivo. Nas ruas se viam as marcas de balas trocadas entre o exército e o Talibã. O pai de Malala chorou vendo aquele clima hostil. A cidade estava vazia, sem pessoas e sem trânsito algum, como nunca visto. Mas pelo menos não havia sinal do Talibã. No caminho de volta para casa, Malala temia que sua casa tivesse sido bombardeada, pois se
ficava próxima ao alojamento do exército. Enquanto o pai abriu o portão, Malala e seus irmãos estavam ansiosos e logo entraram para conferir os seus pertences. A maior alegria dela ao entrar em casa foi encontrar sua mochila da escola com todos os livros intactos. Só pensava em voltar para a escola sem medo. Após verificarem que a casa, por sorte, não havia sido atingida ou invadida, Malala e o pai foram rapidamente conferir a escola. Viram que o prédio, em frente à ala feminina, foi atingido por um míssil, mas mesmo assim o prédio parecia estar inteiro. Olhando o pátio, perceberam que alguém esteve por lá. No chão, pontas de cigarros e as cadeiras estavam reviradas. Souberam de 2 homens do Talibã presos. O restante parecia estar à solta. Malala temia que a milícia retornasse ao poder. Tinha pesadelos durante a noite. A escola de Malala foi convidada para participar da Assembleia Distrital das Crianças do SWAT, criada pela Unicef e pela Fundação Keep All Core, Meu Lar para Órfãos. Foram escolhidos 60 alunos de todo o SWAT, a grande maioria meninos, e apenas 11 meninas da escola de Malala foram convidadas. Houve a primeira reunião com vários políticos e ativistas. Fizeram uma votação para escolher quem seria o orador, e Malala ganhou. Ela achava estranho estar em cima do palco para tantas pessoas, mas queria que sua voz fosse ouvida. Faziam reuniões quase todos os meses. Aprovaram resoluções exigindo o fim do trabalho infantil e pedindo auxílio para enviar aos menores carentes e com necessidades especiais para a escola, e também reconstruir as escolas destruídas pelo Talibã. Depois de aprovadas, as resoluções foram enviadas aos canais competentes e algumas delas até foram discutidas. Malala se interessou por jornalismo quando percebeu que suas palavras podiam ter algum peso. Nas épocas das provas, Malala sempre disputava o primeiro lugar de classe com a sua colega chamada Malka. A disputa costumava ser acirrada. Malka não queria participar de qualquer coisa que tirasse sua atenção dos estudos, e a professora disse para ela: "Você devia ser igual a Malala e fazer outras coisas. É tão importante quanto a sua educação. O trabalho não é tudo." Assim que Malala completou 13 anos, em julho de 2010, as chuvas chegaram. Ficaram contentes, acreditando que isso significaria uma boa colheita. Mas a chuva foi ininterrupta e tão forte que começou uma grande enchente. A escola ficou inundada e depois de dias a água começou a baixar. Assim, mais uma vez, destruindo a escola e a vila em geral. E foi assim em todo o Paquistão. Primeiro o terremoto, depois o Talibã, operação militar, e quando o povo começava a se reerguer, veio a enchente devastadora. Ali agora era o Vale das Dores, disse um primo de Malala. A ajuda internacional foi bem menor do que o esperado. Enquanto o povo estava com tantos problemas, o presidente do Paquistão estava viajando pela Europa, o que deixou as pessoas ainda menos sensíveis a ajudar a população. Um porta-voz do Talibã exigiu que o governo recusasse a ajuda de cristãos e judeus. Assim, começaram a aparecer sinais que o Talibã nunca saiu realmente do vale. O povo mais uma vez estava com medo. Foi quando Malala disse que queria ser política, pois estava cansada de ver tantas crises e nenhum verdadeiro líder para resolver. Rezando para ficar alta. Com 13 anos, Malala cismou que parou de crescer. Sempre aparentou ser mais velha do que era, mas ao ver todas as suas amigas mais altas, ela começou a rezar a Alá para ficar mais alta. Uma de suas amigas, também com 13 anos, ao final das férias não retornou à escola. A família a casou. Algum tempo depois, souberam que a menina teve filhos. Malala ficava imaginando como seria largar a escola para cuidar de um marido. Após um discurso feito pelo pai de Malala em um evento em memória de um bombardeamento de uma escola, que ele discursou e questionava o porquê de um dos líderes do Talibã não estava preso, ele começou a receber ameaças. Recebeu uma carta anônima que dizia que ele não era um bom muçulmano e seria encontrado onde ele estivesse. Ele ficou preocupado, mas continuou a fazer as suas atividades. Em outubro de 2011, o pai de Malala recebeu um e-mail informando que ela era uma das 5 crianças concorrentes ao Prêmio Internacional da Paz. O nome dela foi indicado por Desmond Tutu, um grande ídolo de seu pai, por toda a luta que ele teve na África do Sul contra o apartheid. Mas, dessa vez, Malala não ganhou a premiação. Logo depois, Malala foi indicada por um ministro para uma cerimônia de educação. Para motivar os estudantes, o ministro oferecia prêmios em dinheiro para quem tirasse notas boas nas provas. Malala foi premiada com um cheque de R$500 mil e investiu na campanha dela pelo direito das meninas. Na cerimônia, Malala pela primeira vez falou publicamente
sobre como desafiaram o decreto do Talibã e continuaram a ir para escolas em segredo. Ela discursou: "Conheço a importância da educação porque me tiraram à força meus livros e canetas. Mas as meninas do SWAT não têm medo de ninguém. Continuaremos com a nossa educação." Um dia, Malala estava em sala de aula e recebeu a notícia que recebeu o grande prêmio e 500 mil rúpias. Seu pai contou que o governo deu o Prêmio Nacional da Paz, o primeiro no Paquistão. Ela estava tão feliz que nem conseguia acreditar. Havia tantos jornalistas na escola que parecia um estúdio de gravação. Na cerimônia de entrega que aconteceu em dezembro de 2011, Malala já estava acostumada a encontrar políticos. Assim que recebeu o prêmio e o cheque, ela entregou para o primeiro-ministro uma lista de reivindicações, pedindo a reconstrução de escolas bombardeadas e pediu uma universidade feminina. Imaginando que ele não levaria seus pedidos a sério, ela pensou: um dia eu mesma serei política e farei todas essas coisas. Foi decidido que o prêmio seria conferido todos os anos para menores de 18 anos e teria o nome de Prêmio Malala, em homenagem a ela. Sua mãe estava preocupada com toda essa exposição e temia que Malala virasse um alvo à medida que estava cada vez mais conhecida. Ela não gostava dessa exposição, seguia à risca sua cultura tradicional. Quando Malala era premiada, ela dizia que não queria prêmios, mas sim a filha viva. No fim do ano, Malala havia guardado um bom dinheiro com os valores que recebeu dos prêmios. Um comandante das Forças Armadas locais doou 100 mil rúpias à escola para a construção de uma biblioteca e um laboratório de ciências. Malala lembrou das aulas de história, quando um exército recebe uma recompensa ao ganhar uma batalha. Ela começou a ver os prêmios e reconhecimentos dessa forma. Assim, ela se motivava a ganhar essa guerra. Com o dinheiro, Malala comprou uma cama nova, ajudou os pais e decidiram doar o restante a pessoas necessitadas. Ela queria criar uma fundação educacional desde que viu crianças trabalhando em lixões. Fizeram uma reunião de 21 meninas e adotaram como prioridade a educação para todas as meninas do SWAT. Ela se lembrou de uma moça que vendia laranjas, e para cada laranja que vendia, a moça fazia marcas com lápis em um papel, pois não sabia ler nem escrever. Malala jurou que faria de tudo para educar garotas como aquela. Essa guerra ela iria travar. A mulher e o mar. Certo dia, Malala e sua família estavam nas pedras, olhando o mar. Sua tia chorava por nunca ter visto o mar. Malala disse: um dia eu quero atravessar esse mar. Sua tia ficou impressionada, como se ela estivesse escutando algo impossível. Malala não entendia como sua tia nunca havia visto o oceano. O marido não a levava à praia e sozinha ela não poderia ir, seguindo as placas indicativas por não saber ler. Olhando aquela dimensão de águas, Malala ficava a imaginar que do outro lado haviam mulheres livres. No Paquistão, quase todas as mulheres dependiam dos homens. Lá, quando as mulheres dizem querer independência, eram vistas como quem não queria obedecer seus pais, irmãos ou maridos. Mas a realidade não era essa. Elas queriam ter decisões próprias, poder ir à escola e trabalhar. Malala e seu pai planejaram que nas próximas férias escolares iriam às áreas mais afetadas para falar sobre a importância da alfabetização. Ela disse ao seu pai que eles seriam como os pregadores da educação. Um dia, através da visita de uma jornalista, Malala soube que estava sendo ameaçada pelo Talibã. Sem saber do que a moça falava, com lágrima nos olhos, a jornalista acessou a internet e mostrou que o Talibã havia emitido ameaça contra duas mulheres. Uma ativista e a outra era Malala. Na mensagem, ele dizia que essas duas estão difundindo o secularismo e devem ser mortas. Na hora, Malala não deu importância. Mais tarde, seu pai conversou com policiais e soube que
deveriam levar a ameaça a sério. Então ele e sua mãe estavam bem preocupados. Ele foi até a polícia e a polícia sugeriu proteção. Disponibilizou seguranças, mas o pai relutou, pois haviam casos de pessoas mortas mesmo com seguranças e alguns mortos até pelos próprios seguranças. Seu pai queria que ela fosse para um internato, mas ela recusou. O ideal para o momento era que Malala se mantivesse discreta. Enquanto isso, houve proposta pelo governo para que ela se tornasse a embaixadora da paz, mas o pai a propôs que recusasse. Malala parecia não se preocupar, dizia que todo mundo iria morrer um dia, seja por uma doença ou pelo Talibã. Então ela seguiria com a sua luta. Uma talibanização particular. Em abril de 2012, após o período de provas, Malala e suas amigas foram para uma excursão escolar com os pais e professores. Fizeram um piquenique, passearam pela mata e foram até uma cachoeira. Todas se divertiram. Na manhã seguinte, por ser homem, seu pai foi atender a porta e viu que havia recebido uma carta anônima. Ali escreveram absurdos contra a sua escola. Diziam que era um centro de vulgaridade e obscenidade, criticando o passeio que fizeram ao levar as meninas para o piquenique. Seus pais souberam que as cartas haviam sido espalhadas por toda parte. As crianças que estudavam na escola diziam ao pai de Malala: Senhor, estão dizendo coisas horríveis sobre nossa escola. O que nossos pais vão dizer? Então, ele reuniu todas as meninas e disse que elas não deveriam temer, que não haviam feito nada de errado, nada contra o Islã. Só brincaram e se divertiram, e elas tinham o mesmo direito que os meninos. Um homem foi até a escola e tirou a sua irmã de lá. Após isso, Malala estava caminhando com seus pais quando um homem se aproximou e pediu para que eles mudassem o trajeto, pois ali perto havia um homem-bomba. Algumas coisas estranhas ainda continuou acontecendo. Em 12 de julho, Malala completou 14 anos, o que no Islã significa entrar na idade adulta. O povo começava a se preocupar outra vez com a possível volta do Talibã, mas agora havia uma diferença. Antes, o Talibã fazia ameaças a diversas pessoas. Agora, as ameaças eram dirigidas para pessoas específicas, contra os militantes e contra os autoritários do exército. As pessoas comentavam que o pai de Malala estava na mira do Talibã. Mesmo sabendo que ele poderia ser a próxima vítima, ele se recusava a fugir, por ser o porta-voz e presidente do Conselho Global da Paz, diretor de sua escola e chefe da sua família. Após ameaças que Malala recebeu, sua mãe estava com medo e não queria mais que ela andasse a pé a lugar algum. Quem é Malala? Um dia pela manhã, o pai de Malala notou que um quadro em que ela aparecia olhando para o céu estava torto. Ele se incomodou com aquilo e pediu para que a esposa endireitasse. Naquela mesma semana, a professora de matemática contou para o seu pai que teve um pesadelo terrível com Malala. Escutando, riram do pesadelo da professora. Mas Malala também começou a ter sonhos ruins. Não comentava nada aos pais, mas temia ser pega pelo Talibã. Então, Malala começou a rezar muito durante a noite. Mesmo questionados pelo Talibã sobre também serem muçulmanos, Malala dizia acreditar em Deus mais do que eles e acreditava que Deus a protegeria. Então, ela orava e pedia bênçãos e proteção, não só para sua família, mas para todos os muçulmanos. Não só para os muçulmanos, e sim para todos os seres humanos. Ela estava em semana de prova, costumava rezar ainda mais. Dia 9 de outubro de 2012 seria mais um dia de prova. Após ter sido acordada pelos pais, ela se preparava para o café da manhã. Aquele dia seria especial para sua mãe, pois ela começaria a ter aulas na escola para aprender a ler e escrever. Já na escola, assim que Malala terminou a prova, conversava com as amigas enquanto aguardava o ônibus escolar. Elas queriam ficar por mais tempo na escola, estavam com fome, mas por já terem feito 15 anos, não poderiam sair mais nas ruas sozinhas. Logo, chegou o ônibus escolar.
As meninas conversavam e brincavam com o motorista enquanto aguardavam as professoras. O ônibus partiu. Malala conversava com sua melhor amiga, Moniba, e elas iam observando as paisagens. O ônibus seguia seu trajeto, passando na altura de um posto de controle do exército. As meninas observaram um cartaz que dizia: terroristas procurados. E a foto era de um homem do Talibã. Haviam se passado mais de 3 anos da operação do exército contra o Talibã. O povo era grato ao exército, mas questionava o porquê de tantos soldados em todas as partes. O ônibus entrou em uma estrada que normalmente era bastante movimentada, mas naquele dia estava tudo calmo. Enquanto Malala se questionava onde estavam as pessoas e o porquê daquela tranquilidade, as meninas brincavam e cantavam e suas vozes ecoavam no ônibus. Malala estava imaginando que sua mãe deveria estar chegando para sua primeira aula na escola, naquele mesmo horário. De repente, 2 homens com os rostos cobertos pararam o ônibus e perguntaram: quem é Malala? Ela não teve tempo de responder. Parte 4. Entre a vida e a morte. Deus, eu a confio a ti. Quando Usman Bai, o motorista, se deu conta da gravidade, foi para o Hospital Central do SWAT. No colo das meninas, seu ouvido e cabeça sangravam e elas gritavam. No caminho, a polícia parou o carro e começou a fazer perguntas. Uma das meninas colocou o dedo no pescoço para sentir a pulsação. Ela está viva, gritou para o policial. Precisamos levá-la para o hospital. Nos deixe em paz e vá procurar quem fez isto. Mingora é uma cidade até que grande, mas a notícia se espalhou bem rápido. O pai de Malala estava em uma reunião da Associação das Escolas Particulares. Tinha acabado de subir ao palco e o celular tocou. Ele reconheceu o número da escola Kuchal e passou o telefone a Ahmad Saad. O ônibus escolar foi atacado a tiros, informaram a ele. Seu pai perdeu a cor. Ele chegou a pensar que ela poderia estar nesse ônibus. Tentou se acalmar. Ele estava em uma reunião importante. Como ninguém fez nenhum sinal, ele encerrou seu discurso, mas continuava apreensivo. Quando terminou o discurso, seu pai correu para o hospital, com Ahmad Saad e Ruyas. Ao chegar ao hospital, se deparou com a multidão. Foi então que ele teve certeza que foi ferida. Seu coração despedaçou. Entrou no hospital e o viu deitada em uma maca, com a cabeça enfaixada, os olhos fechados e os cabelos bagunçados. Apesar de estar de olhos fechados, Malala sentia a presença do pai. Ver sua filha daquele jeito foi a pior coisa que lhe aconteceu. Ele amava todos os filhos, mas ela era diferente. Era companheira de armas havia muito tempo. Ele acreditava que um dia o Talibã viesse atrás dele e não de sua filha. Eles quiseram matar 2 pássaros com uma pedra só, eliminar Malala e a calar para sempre. Seu pai estava com muito medo, mas não chorou. A tomografia mostrava que a bala não chegou perto do cérebro. Fizeram uma limpeza e um curativo nos ferimentos. O exército se encarregou da transferência para o Hospital Lady Ruiden, em Pessur. Não havia tempo de pegar sua mãe, pois o helicóptero das Forças Armadas já estava no heliponto. O pai dela temia um novo ataque. Ficou apavorado o caminho inteiro. O helicóptero aterrissou e ela foi levada a bordo junto com o pai. A mãe de Malala via tudo acontecer pelo terraço. Quando ficou sabendo, estava em aula de leitura. A notícia chegou confusa. Chegou a acreditar que foi apenas um machucado no pé. Contou para sua avó, que rogava pela saúde da neta. Enquanto Malala foi levada de helicóptero, a mãe iria por terra. O heliponto ficava a poucos metros da sua casa. Enquanto ouvia o helicóptero voar, sua mãe se encontrava desesperada olhando para o céu. Ela ergueu o pestum,
com as duas mãos como uma oferenda e começou a orar sem cessar. Ao pousar em Pessur, foram levados para o Hospital Militar Combinado, o HMC. Malala foi encaminhada às pressas para o isolamento, direto para o soro. Um rapaz se apresentou como Coronel Zuneide, neurocirurgião. O coronel costurou o ferimento acima da sobrancelha esquerda, mas ficou surpreso por não ver o projétil na imagem e falou: se há uma entrada, tem que haver uma saída. Apalpou a espinha e localizou a bala alojada perto da escápula esquerda. Examinaram a tomografia e mostrou que a bala passou perto do cérebro e foi decidido não operar. Depois de uma viagem de 4 horas, a mãe de Malala chegou. Todos se preparavam para o pior. Todos choravam muito. Nas televisões e jornais, a única notícia era sobre o atacado. O estado de Malala só piorava. E por volta de meia-noite, seu pai foi chamado e informado. O cérebro dela está inchado. Mas pensei que não tivesse entrado no cérebro, se queixou o pai. O coronel disse: se não operarmos ela, pode morrer, e eu preciso tomar uma atitude. Na manhã seguinte, as notícias eram boas. A cirurgia foi bem sucedida e Malala foi colocada em coma induzido. O Talibã emitiu uma nota assumendo o atentado, mas negaram que foi por causa da campanha pela educação. Malala foi nosso alvo por seu papel pioneiro em pregar o secularismo. Era jovem, mas promovia a cultura ocidental em Arapeixuan. Era pró-ocidental, falava contra o Talibã e chamava o presidente Obama de ídolo. Depois que ganhou o Prêmio Nacional da Paz no ano anterior, Malala deu muitas entrevistas às redes de TV e foi perguntado sobre os políticos favoritos e foi citado o presidente Barack Obama. Ela o admirava por sua trajetória. Devido à probabilidade de pegar alguma infecção, Malala foi proibida de receber visitas. O atentado foi em uma terça-feira à tarde. Na quinta-feira de manhã, seu pai já não acreditava em sua melhora. Sua saúde foi debilitando. O pai arrasado dizia: é cedo demais. Ela só tem 15 anos. E pensava: será que a vida dela será tão curta? Na quarta noite, houve uma piora e os médicos militares queriam fazer uma transferência de hospital, pois o seu estado se agravava. Ela desenvolveu coagulação intravascular disseminada. A doutora Fiona, enfim, conseguiu a transferência, sob forte esquema de segurança. Pessur era uma cidade perigosa para os ocidentais, mas certamente o melhor lugar para o seu tratamento. O hospital tinha a melhor terapia intensiva do Paquistão. Ela foi colocada em total isolamento. Um batalhão interno de soldados de guarda, até atiradores de elite tinha nos telhados. Ninguém podia entrar. Todos temiam uma infiltração do Talibã e um novo ataque. Pelo jornal que o pai de Malala leu, viu a incrível reação internacional. O mundo inteiro soube do atentado. O secretário das Nações Unidas acusou o ataque de um ato covarde e hediondo. O presidente Obama descreveu como repreensível, repugnante e trágico. Parte do Paquistão não foi positiva. A deputada Halakazi a chamou de marionete americana. Doutora Fiona informou ao pai que de todo lugar choveu ajuda do exterior para o tratamento. Havia ofertas da Alemanha, Singapura, Emirados Árabes, Grã-Bretanha e Estados Unidos. A autorização da transferência foi feita para o Reino Unido. E na segunda-feira, 15 de outubro, seu pai pensou melhor e a deixou ir. Mas com medo de deixar a família, resolveu ficar. Dia 15 de outubro, uma semana depois do atentado, Malala acordou. Quando despertou, a primeira coisa que pensou foi: graças a Deus não estou morta. Acordou desnorteada e voltou a dormir.
Ainda sentia muitas dores, nem as injeções diminuíram suas dores. Doutora Fiona trouxe um caderno rosa para poder escrever, que ela mesma tinha pedido. Mas antes de qualquer coisa, a pergunta foi: por que meu pai não está aqui? Meu pai não tem dinheiro. Quem vai pagar tudo isso? Com toda a sua gentileza, doutora Fiona respondeu: seu pai está em segurança no Paquistão e não se preocupe com o dinheiro. Nos primeiros dias, ficou pensando se era sonho ou lembrança que tinha levado um tiro. O medo aterrorizava Malala. O fato de não falar com seu pai e sua família dava a impressão que eles não estavam bem. Naquele mesmo dia, mais tarde, o Dr. Javid entrou com o celular nas mãos. Vamos ligar para os seus pais. Você não vai chorar, certo? Seja forte. Enfim, escutou a voz de seu pai, mas não conseguiu falar devido ao tubo no pescoço. Mas mesmo assim, ficou feliz em ouvi-lo. Em 2 dias, eles chegariam. Malala ficou conhecida como filha da nação. O homem que tinha atirado nela fazia parte de uma gangue de 22 talibãs. Malala escreveu no caderno rosa espelho. Ela queria se ver, ver seu rosto, seu cabelo. As enfermeiras deram o espelho. Quando se viu, ficou chocada. Seu cabelo longo havia sido cortado. Seu rosto estava distorcido e havia uma cicatriz ao lado do olho esquerdo. Como foi que isso aconteceu? O que houve comigo? Ela queria saber quem tinha feito aquilo com ela. E foi então que a doutora Fiona disse: uma coisa ruim aconteceu com você. Assim por escrito, Malala se comunicava. Eu levei um tiro? Meu pai levou um tiro? Doutora Fiona informou que tinha sido baleada no ônibus da escola. Ela e mais 2 amigas. Explicou que a bala entrou do lado esquerdo do olho, onde estava a cicatriz. Ela era um milagre. No 5º dia, a voz de Malala foi voltando, junto com a sua memória, e assim conseguia falar com seus familiares, porque até então o governo não tinha liberado o passaporte da sua família. Aos poucos, foi voltando a andar com a ajuda das fisioterapias. Os jornalistas continuavam as buscas de informações. O hospital, então, começou a dar informações diárias sobre a sua saúde. Começou a chegar presentes de todo o mundo, desejando uma boa recuperação. O Talibã, involuntariamente, tornou sua campanha global. Beyoncé escreveu uma carta e postou uma foto dele no Facebook. Selena Gomez tweetou sobre o acontecido. Madonna dedicou uma canção e a sua atriz favorita enviou uma mensagem, Angelina Jolie. Arrancaram o sorriso dela. No dia da viagem de seus pais, ela recebeu alta da terapia intensiva e foi para o quarto. 16 dias se passaram desde a manhã do atentado. Passou por 4 hospitais. Enfim, o reencontro com seus pais aconteceu. Malala não conseguia controlar seu choro e chorava muito. Seus pais também não conseguiam segurar a emoção. Era como se aquele pesadelo tivesse acabado. O reencontro com seus irmãos também aconteceu. Os pais ficaram surpresos com a fisionomia de Malala. O lado esquerdo estava paralisado e mal conseguia sorrir. O pai se lamentava. Aquele lindo rosto simétrico, aquele rosto resplandecente se foi. Malala perdeu o sorriso e a risada. Eles são cruéis. Arrancaram o sorriso dela e acrescentou: pode-se dar a alguém os olhos e pulmões, mas não se pode restaurar um sorriso. O problema foi provocado por um nervo facial. Os médicos ainda não tinham certeza sobre como ficaria essa situação. Essa foi a frase que disse a sua mãe: não importa se eu não puder sorrir ou piscar direito, continuo sendo eu, Malala. As Nações Unidas anunciaram que ia simbolizar o dia 10 de novembro, um mês após o atentado, o dia de Malala, mas ela nem se atentou com a notícia, pois estava sendo preparada para a cirurgia facial.
Dia 11 de novembro, foi feita a cirurgia, que levou 8 horas, por ser tão delicada. A operação foi um sucesso, mas foi necessário esperar 3 meses até o lado esquerdo começar a funcionar. A cada semana foi tendo melhoras e, para sua alegria, conseguiu sorrir e piscar o olho. Também teve uma boa melhora nas dores de cabeça e começou a ler novamente. Dia 6 de dezembro, depois de muitas fisioterapias para fortalecer os braços e pernas, foi feito seu primeiro passeio fora do hospital. Dia 8 de dezembro, recebeu sua primeira visita de alguém fora da família, o presidente do Paquistão, Asif Zardari. O governo paquistão arcou com toda a dívida do tratamento, que estava em torno de 200 mil libras. Ofereceram ao pai de Malala o posto de adido educacional na Embaixada do Paquistão, para que tivesse um salário e um passaporte diplomático. Ficou muito aliviado e agradecido, pois não sabia como iria pagar algumas despesas. A mídia em volta do hospital queria a presença de Malala. O presidente descreveu para a mídia, depois do encontro, uma menina extraordinária e um orgulho para o Paquistão. Mas nem todos do seu país concordavam com a sua fala. Alguns achavam que nem tinha sido baleada e que tudo aquilo foi encenação para poder viver em outro país. Em janeiro de 2013, recebeu alta e pôde viver com a sua família. Alugaram um apartamento no centro de Birmingham. A cada recuperação, Malala agradecia e percebia a importância de cada órgão do seu corpo. Agradecia a todos que ajudaram em sua recuperação. Malala rezava: "Quero ajudar as pessoas. Por favor, me ajude a fazer isso." Ela era uma boa menina. Seu coração tinha apenas o desejo de ajudar as pessoas. Parece uma história impossível. O Talibã disparou a queima-roupa em 3 meninas e não matou nenhuma delas. Sua recuperação foi um verdadeiro milagre. A menina baleada pelo Talibã. Essa é a história sobre a vida de Malala. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta. Birmingham, agosto de 2013. Em março, eles se mudaram do apartamento para uma casa alugada numa rua arborizada, mas a sensação é de que estavam acampados nela. Seus pertences ainda estão no SWAT. Nos fundos há um grande jardim com montes de árvores e um gramado verde para Malala e seus irmãos jogarem cricket. Mas não há terraço onde brincar, nem crianças fazendo competição de pipas nas ruas, nem vizinhos para pedir um prato de arroz emprestado ou a quem pedir 3 tomates. Quando olha para fora, vê sua mãe vagando pelo jardim, a cabeça coberta, dando comida aos pássaros. Está dando aos pássaros restos do jantar de ontem e tem lágrimas nos olhos. Comem ali praticamente a mesma coisa que comiam lá em sua casa: arroz e carne no almoço e no jantar. No café da manhã serve-se de ovos fritos, chapatis e às vezes mel. Uma tradição iniciada por seu irmão Atal, embora sua descoberta predileta sejam sanduíches com Nutella. Mas sempre há restos. Sua mãe está triste com o desperdício de comida. Sabe que ela se lembra das crianças que alimentavam em sua casa, para que não fossem à escola de barriga vazia, e que devem estar imaginando como elas estarão se arranjando agora. Não tinham muito dinheiro e seus pais sabiam o que era passar fome. Sua mãe nunca recusava comida para ninguém. Certa vez, uma mulher pobre, com calor, faminta e com sede, bateu à sua porta. Sua mãe a deixou entrar e lhe deu comida. A mulher ficou tão feliz. Sabia que sua mãe se sentia sozinha. Ela é muito sociável. Todas as mulheres da vizinhança costumavam se reunir à tarde em sua varanda dos fundos. As mulheres que trabalhavam em outras casas iam descansar. Ali está sempre o telefone, falando com alguém do Paquistão. Para ela viver ali era difícil, pois não falava inglês. Sua casa tem todas as facilidades, mas no começo eram tudo mistérios e alguém precisou lhes mostrar a usar o forno, a máquina de lavar e a TV. Como de hábito, seu pai não ajudava na cozinha. Ela o provocava. "Aba, você sempre fala dos direitos das mulheres, mas é a minha mãe que cuida de tudo. Você nem ajuda a lavar a louça do chá." Há ônibus e trens, mas sentiam-se inseguros de usar.
Quando uma porta bate na casa, sua mãe leva um susto. Atualmente assusta-se com tudo. Muitas vezes chora e a abraça. Malala está viva, comemora. Agora a trata como se fosse a filha caçula e não a mais velha. Sabe que seu pai também chora. Chora quando joga o cabelo para o lado e vê a cicatriz em sua cabeça. E chora quando acorda do cochilo da tarde e ouve as vozes dos filhos no jardim, percebendo com alívio que uma delas ainda é a de Malala. Sabe que as pessoas dizem que o atentado foi culpa dele, por ter incentivado que ela se manifestasse, como se ela não pensasse com a própria cabeça. Para ele é duro. Tudo pelo que ele trabalhou por quase 20 anos foi deixado para trás. A escola que construiu do nada, que agora abriga em 3 prédios mais de 1.000 alunos e 70 professores. O sonho da vida dele era ter uma escola bem grande no Swat, oferecendo educação de qualidade. Também sonhava em viver em paz, em uma democracia. Frequentemente, durante as refeições, conversavam sobre sua terra e tentavam se lembrar das coisas. Algumas coisas do Swat já parecem histórias de um lugar distante. Seu pai passa grande parte do tempo indo a conferências sobre educação. Sabe que para ele é estranho o fato de que agora as pessoas queriam ouvi-lo por sua causa, e não o contrário. Costumava ser conhecida como a filha dele, agora ele é conhecido como seu pai. Quando foi à França para receber um prêmio em seu nome, disse à plateia: "No meu lado do mundo, a maior parte das pessoas é conhecida pelos filhos que tem. Sou um dos poucos pais sortudos conhecidos pela filha que tem." Um belo uniforme novo está pendurado na porta de seu quarto, verde garrafa em vez de azul real, de uma escola onde ninguém nem sonha em ser atacado por ir à escola ou alguém explodir o prédio. Em abril já estava suficientemente recuperada para começar a ir à escola em Birmingham. Era maravilhoso fazer isso sem precisar sentir medo, sempre olhando em volta a caminho da escola, apavorada com a possibilidade de um talibã aparecer de repente. É uma escola boa. Muitas disciplinas são as mesmas que se aprendia no Vale, mas ali os professores usam PowerPoint e computadores em vez de giz e quadro negro. Há algumas matérias diferentes: música, arte, informática, economia doméstica, em que aprende a cozinhar. E tem laboratórios de ciência, o que é raro no Paquistão. Adora aprender sobre Newton e os princípios básicos que regem o universo. Ali as meninas a tratam de maneira diferente e veem como Malala é a ativista dos direitos das meninas. De certo, toda a classe tem uma menina bem comportada, uma menina inteligente, um gênio, uma menina muito popular, uma menina linda, uma menina um pouco tímida, uma menina notória, mas Ali ainda não descobriu quem é quem. Como Ali não tinha a quem contar suas piadas, as guardava para contar a Moniba, quando conversavam por Skype. A primeira pergunta sempre é: quais são as últimas da escola? Adora saber quem está brigando com quem e quem levou bronca de que professor. Moniba foi a primeira da classe nos exames mais recentes. Suas colegas ainda guardam uma carteira para ela com seu nome, e na entrada da escola dos garotos, o Sr. Amjad colocou um grande cartaz seu e diz que o saúda toda manhã antes de entrar em seu escritório. Descreve para Moniba a vida na Inglaterra. Diz que gosta da Inglaterra porque as pessoas seguem regras, respeitam os policiais e tudo acontece na hora certa. O governo é responsável e ninguém precisa saber o nome do chefe do exército. Vê mulheres em empregos que não poderiam imaginar no SWAT. Elas são policiais e guardas de segurança, dirigem grandes empresas e se vestem exatamente como querem. Não pensa com frequência no atentado, apesar de todo dia, enquanto se olha no espelho, observar as marcas que ele a deixou. Apesar de não se lembrar exatamente do que aconteceu naquele dia, às vezes tem flashbacks. Eles vêm de maneira inesperada, seu mundo mudou muito. Nas prateleiras da sua sala há prêmios do mundo inteiro: Estados Unidos, Índia, França, Espanha, Itália, Áustria e muitos outros lugares. Foi até indicada ao Prêmio Nobel da Paz, a pessoa mais jovem de todos os tempos. Quando ganhava prêmios pelo seu trabalho na escola, ficava feliz, pois trabalhava duro para merecê-los. Mas esses outros prêmios são diferentes. É grata por eles, mas só a lembram quanto ainda falta fazer para atingir a meta de educação para todo menino e toda menina. Malala não quer ser lembrada como a menina que foi baleada pelo Talibã, mas como a menina que lutou pela educação. Passou seu aniversário de 16 anos em Nova York, onde falou nas Nações Unidas. Ficar de pé ali e se dirigir a uma audiência naquele enorme salão, onde tantos líderes mundiais já discutiram, foi assustador, mas sabia o que queria falar. Esta é sua chance, Malala, disse a si mesma.
queria atingir as pessoas que vivem na miséria, as crianças forçadas a trabalhar e aquelas que sofrem com o terrorismo e a falta de educação. No fundo do seu coração, ela esperava alcançar toda criança que pudesse ganhar coragem com suas palavras e se levantar por seus direitos. Conclamou os líderes mundiais a prover educação gratuita para todas as crianças do mundo. Que possamos pegar nossos livros e canetas, disse ela. São as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Só ficou sabendo como seu discurso foi recebido quando a audiência a aplaudiu de pé. Sua mãe estava em lágrimas e seu pai disse que ela tinha se tornado a filha de todo mundo. Mais uma coisa aconteceu nesse dia. Sua mãe se permitiu ser fotografada publicamente pela primeira vez. Depois do discurso, recebeu mensagens de apoio do mundo inteiro, mas houve principalmente silêncio de seu próprio país. Entretanto, no Twitter e no Facebook, viu partes de seus irmãos e de suas irmãs do Paquistão voltando-se contra ela. Sabe que voltará ao Paquistão, mas sempre que diz ao seu pai que quer ir para casa, ele arranja desculpas. Ele tem razão. Aprendendo a usar a arma do conhecimento, aí será capaz de lutar mais efetivamente por sua causa. Hoje todos sabemos que a educação é nosso direito básico. E não só no Ocidente, o Islã também nos deu esse direito. Diz que toda menina e todo menino deve ir à escola. A luta é grande. No mundo existem 57 milhões de crianças fora da escola primária. Delas, 32 milhões são meninas. É triste, mas seu país, o Paquistão, ocupa um dos piores lugares. 5,1 milhões de crianças não vão sequer à escola primária, mesmo que na nossa Constituição esteja escrito que toda criança tem esse direito. Há quase 50 milhões de adultos analfabetos, 2/3 são mulheres, como a sua própria mãe. Meninas e crianças continuam a ser mortas nas escolas explodidas. Mas não é só no Talibã que mata crianças. Às vezes são ataques de drones, às vezes guerras, às vezes fome, e às vezes é a própria família. Atualmente, o SWAT é mais pacífico do que outros lugares, mas ainda há militares por toda parte. 4 anos depois de supostamente terem expulsado o Talibã, o vale que um dia foi um paraíso para os turistas agora é visto como um local a temer. Durante o último ano esteve em muitos lugares, mas seu vale continua sendo o mais lindo do mundo. Malala não sabe quando vai vê-lo novamente, mas sabe que vai. Hoje, ao se olhar no espelho, lembrou-se de uma vez que pediu a Deus alguns centímetros a mais. Ele a fez alta como o céu, tão alta que não conseguia medir. Ao lhe dar uma altura para alcançar as pessoas, ele também deu grandes responsabilidades. Paz em todo lar, toda rua, toda aldeia, todo o país. Esse é o seu sonho. A educação para toda criança do mundo. Sentar numa cadeira e ler livros com suas amigas em uma escola é um direito dela. Ver todo ser humano com um sorriso de felicidade é o seu desejo. Essa é Malala. Seu mundo mudou, mas ela não.